Alô, alô, sejam todos muito bem-vindos. Saúde e Soluções na tela da Band e no YouTube. Bate-papo que a gente traz para a tela da Band e para o YouTube. E com uma única intenção, que é de educar. Porque a gente acredita muito que a educação e a informação, ou as informações que saem desses papos que eu tenho aqui com grandes personalidades da área da medicina, quanto mais informações... e aí, obviamente, vocês absorvendo desse lado daí faz bem para todo mundo, para você e para os seus familiares, e essa é a nossa intenção, informar e educar. Doutor Henrique Eloy, cirurgião geral, especialista em endoscopia digestiva, gastroenterologia, meu convidado desta edição. Tudo bem, doutor Henrique? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Everton. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui presente no seu programa e parabenizá-lo pela intenção de informar cada vez mais a nossa população sobre a saúde. Informação salva vidas, né, doutor Henrique? Sempre, né? E estamos vivendo um momento de muitas desinformações e isso está nos trazendo muita apreensão. Eu imagino que sua área... conviver com isso deve ser muito difícil, né? Desinformação, negacionismo e tal. Isso deve ser muito ruim para o seu setor, para o seu segmento. É muito ruim e isso a gente vê muito com as redes sociais, né, que se tornaram hoje fonte de muitas informações boas, porém muitas desinformações que, quando elas estão relacionadas com medicina, tratamento cirúrgico, isso pode ser extremamente perigoso para o paciente. É sempre um problema muito grande. Quando a gente fez o contato com o doutor Henrique para estar aqui, nós recentemente entrevistamos aqui, por exemplo, o doutor Bruno Sander, e a gente falou de procedimentos para emagrecimento e tal, e deu uma passada na bariátrica. Eu sou um paciente bariátrico, né? Fiz a bariátrica, fiz sleeve, que é aquela que corta um pedaço do estômago, e me sinto muito bem. Me sinto muito bem e acredito que tenha sido a melhor coisa que eu fiz para a minha saúde. E muita gente falou, não, a obesidade está ligada diretamente ao fato de ser sem vergonha, relaxado. Não, é uma doença e uma doença grave. E um dos tratamentos é a bariátrica. Mas a gente se ocupou de informar sobre, quem deve procurar o procedimento? Quem está apto a fazer o procedimento? A gente falou disso várias vezes, mas hoje eu queria explorar com o doutor Henrique aqui uma outra questão. Nós estamos vivendo aí 20 anos desde o primeiro procedimento bariátrico aqui no Brasil. Aqui no Brasil ou no mundo, doutor Henrique? Na verdade, aqui no Brasil, 20 anos. No mundo, em alguns países, principalmente nos Estados Unidos, um pouco antes. Um pouco antes disso, né? Demorou um pouco para ser aprovada no Brasil. Para ser aprovada. Na verdade, a cirurgia bariátrica, ela teve o seu boom, né? Depois de 1991, quando ocorreu, então, uma reunião da Sociedade Americana de Saúde, né? E quando então chegaram à conclusão que a cirurgia bariátrica deveria ser indicada naqueles pacientes que apresentavam um IMC de 40 para cima e que já não apresentavam sucesso com os tratamentos não cirúrgicos na época. A partir desse estabelecimento feito pela Sociedade Americana de Saúde, em 1991, é que houve esse boom de cirurgia bariátrica. E os Estados Unidos realmente eles são na frente, mas foi seguido logo depois dos outros países, inclusive no Brasil. Hoje nós estamos aí realmente vivendo 20 e poucos anos de experiência com a cirurgia bariátrica. Doutor Henrique, antes eram cortes enormes, né? Hoje são pequenos furinhos que vocês fazem, como é que chama? Videolaparoscopia. Laparoscopia, que foi exatamente o procedimento que eu fiz. Há uma evolução absoluta também do procedimento, né? Uma evolução absurda, eu diria, né? Na verdade, a cirurgia bariátrica, quando ela iniciou, ela era extremamente traumática, pois era necessário fazer grandes cortes, né, no abdômen da pessoa, grandes incisões, e muitas vezes a pessoa custava a se recuperar, não era da cirurgia em si, era do trauma que ocorria na parede abdominal desses pacientes. Sim. A videolaparoscopia é o acesso a cavidade abdominal feita através de pequenos furos. E isso faz com que o trauma da cirurgia seja extremamente menor. Isso foi um dos grandes avanços da cirurgia bariátrica, porque como você sabe muito bem, no início a cirurgia bariátrica ela não teve tão bons resultados, porque a experiência ainda era muito inicial,
O material cirúrgico também ainda viria a evoluir muito e, principalmente, operava-se os grandes casos de obesidade, ou seja, os mórbidos, os pacientes extremamente pesados e que estavam associados a inúmeras outras doenças, né? Principalmente diabetes, hipertensão, apneia do sono, ou seja, eram pacientes extremamente graves para serem operados de qualquer operação. Por isso a cirurgia bariátrica no início, ela teve uns resultados não muito bons e trouxe uma certa má fama para a cirurgia bariátrica, quando então havia muita resistência dos pacientes em aceitar o tratamento cirúrgico da obesidade e de muitos colegas médicos em indicar. É que eu me lembro bem que na oportunidade as pessoas tinham muito medo, porque fulano fez e morreu, mas não era às vezes a morte do paciente, por vezes não estava ligada à cirurgia em si, mas ao protocolo pré-cirúrgico mal executado e a irresponsabilidade de gente que estava envolvida no caso, né? E de lá para cá, a coisa evoluiu muito, mas dificultou o procedimento. Estou dizendo assim, trabalhar num buraquinho que é feito ali naquela parede abdominal, para vocês médicos, não é mais difícil do que fazer o corte? Veja bem, a videolaparoscopia, ela traz inúmeros benefícios para o cirurgião. Para o paciente, eu já falei, um menor trauma, sim, uma melhor recuperação. Mas para vocês é bem melhor? Sim, a videolaparoscopia, ela nos proporciona uma melhora muito grande em relação à visão, né? Dependendo da distância entre a ótica e o objeto a ser operado, ela pode aumentar em até 20 vezes o tamanho daquela estrutura daquele órgão. Isso faz com que, em muitos casos, a cirurgia seja até muito melhor realizada com mais segurança do que numa cirurgia aberta, mesmo você tendo que fazer grandes incisões. No início, havia muita resistência com a cirurgia videolaparoscópica porque retirava-se o tato do cirurgião. O cirurgião não poderia pôr a mão, né, literalmente no órgão, para fazer a operação. Mas isso tudo foi demonstrado que não havia tanto perigo nesse caso, porque a experiência com a videolaparoscopia cresceu de forma tão rápida que mostrou realmente se tratar de um procedimento extremamente seguro, quando bem indicado, trazendo enormes benefícios, não só para o paciente, mas também para o cirurgião. Doutor Henrique, já existe cirurgia... Bom, nós estamos falando aí desses 20 anos de cirurgia, daqui a pouco vamos entrar em questões como consequências e tal, mas essa evolução, ela reduziu drasticamente o número de óbitos, né? Correto. Hoje está em torno de 0,2 ou menos a mortalidade da cirurgia bariátrica. E isso tudo foi decorrente de quê? Uma maior experiência, sem dúvida nenhuma, dos cirurgiões, mas, acima de tudo, melhora da qualidade dos instrumentos utilizados, né? Principalmente videolaparoscópicos, ok? E chegou-se a uma conclusão óbvia, Everton. Não poderíamos deixar os nossos pacientes chegar num ponto crítico para serem operados. E nesse ponto crítico, seja em peso ou extremamente doentes, apresentando diversas doenças que fariam com que aquele risco cirúrgico fosse quase que proibitivo. Chegou-se à conclusão que hoje é melhor operar o paciente numa fase mais branda da sua obesidade, em que ainda não tenha várias doenças associadas. Para você ter uma ideia, saiu há pouco tempo atrás um novo guideline da Associação Americana de Cirurgia Bariátrica, indicando a cirurgia para pacientes com IMC de 30 apresentando alguma doença grave associada, porque diabetes, hipertensão, apneia do sono, né, que hoje a gente sabe que é uma afecção gravíssima para o organismo, e além de outros, refluxo gastroesofágico, dislipidemias, aumentos de colesterol e triglicéridos de difícil controle através de medicação, levando a altos riscos de infarto ou de derrame cerebral. Então, hoje, a própria Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica, que deu início, né, a esse grande boom de cirurgia bariátrica, já recomenda a cirurgia bariátrica para casos bem mais leves de obesidade, para evitar que chegue num ponto em que a cirurgia seja de extremo risco. Agora, a cirurgia da bariátrica me parece ser, para o Estado, para os cofres do Estado,
uma boa alternativa, doutor Henrique, porque quando você, de forma precoce, faz a cirurgia, o Estado deixa de colocar muito dinheiro no tratamento de um futuro doente. Não tem essa ligação? Isso aí já é comprovado cientificamente, né? O benefício econômico da cirurgia bariátrica para até as fontes pagadoras, né? Não, e para o paciente e para as fontes pagadoras, né? Para o paciente principalmente, né? Então, veja bem, a cirurgia bariátrica no início era uma cirurgia realmente bastante cara. Então, as fontes pagadoras, elas tiveram muita resistência em assumir a cirurgia bariátrica, em aceitar a cirurgia bariátrica. Hoje, com o tempo de experiência que nós temos com a cirurgia bariátrica, evidenciou-se exatamente isso. É muito mais barato você tratar o paciente precocemente da sua obesidade e das suas doenças associadas à obesidade do que deixar ele durante muitos e muitos anos fazendo vários exames, vários tratamentos que ao final vão se mostrar totalmente ineficientes e aí sim indicar a cirurgia bariátrica para esses pacientes. Então, assim, até do ponto de vista econômico, a cirurgia bariátrica traz um benefício muito grande, não só para o paciente, mas também para todos aqueles que lidam com a cirurgia bariátrica. Eu dou meu testemunho, doutor Henrique, de que a cirurgia bariátrica, eu sempre falo isso aqui, foi a melhor decisão que eu tomei para a minha vida, porque melhorou a minha vida em tudo. Tudo, absolutamente tudo. E os exames, né? Logo após a cirurgia, mesmo não tendo atingido o peso mínimo pós-cirúrgico, você já nota nos exames uma queda acentuada de tudo isso, triglicérides, colesterol, a pressão fica normal muito rapidamente, a glicose baixou absurdamente. Eu vejo só benefícios. Eu até hoje, se você me perguntar, eu não vejo nenhum malefício. A consequência, ela pode até aparecer daqui a um tempo, que a gente vai tratar disso. Mas eu tenho 2 anos e meio de cirurgia e eu só vejo benefício, doutor Henrique. Você é o exemplo de que a gente vê no consultório, tá certo? A gente brinca no consultório que os pacientes bariátricos, às vezes, eles reclamam no início, nos primeiros dias, de dor, de intolerância alimentar, desconforto, então ele arrepende. Mas é quase 100%, eu falo que eles arrependem 2 vezes. Primeiro, nesses primeiros dias de terem feito, e posteriormente de não terem sido operados precocemente, antes. Porque os benefícios que eles sentem, não só na parte clínica, né, deixando de tomar inúmeros remédios, ok? Também na parte psíquica, emocional, né? Trazendo inúmeras vantagens. Grande benefício, eu acho, doutor Henrique. Exatamente. Emocionalmente a gente melhora demais. E o bem-estar físico, né? A melhora da disposição, a melhora da qualidade de vida em todos os sentidos, físico, emocional e até mesmo social, né? Isso, hoje, a gente sabe que é de extrema importância, né? A saúde hoje é o bem-estar físico, psíquico e social. Nós temos que ter uma vida social ativa. Isso faz parte da nossa saúde. E a bariátrica deu oportunidade para muitos pacientes que eram extremamente obesos voltarem a ter uma vida social ativa. É exatamente isso. Pessoal, 20 anos de cirurgia bariátrica e eu preciso começar a falar das consequências desses 20 anos de procedimento. Eu quero falar sobre reganho de peso, eu quero falar, o que nós observamos depois desses 20 anos de cirurgia bariátrica no Brasil. Então, o doutor Henrique Eloy, meu convidado hoje, cirurgião geral, especialista em endoscopia digestiva, gastroenterologia, do Hospital Horizonte, que eu fico muito à vontade para falar que faço acompanhamento de tudo que é necessário, meu e da minha família lá no Horizonte, e do Sander Medical Center também, do grande parceiro, o Dr. Bruno Sander, o papa do emagrecimento, que eu carinhosamente chamo aqui. Mas antes eu gostaria, principalmente nesse bloco, de ainda falar de detalhes do procedimento, só ainda para a gente fechar esse primeiro bloco. A cirurgia bariátrica, chamam de modo capela, que é o desvio, que é bypass. O bypass surgiu e o sleeve é uma derivação ou as duas modalidades surgiram juntas? Não. A primeira cirurgia, sem dúvida, foi o bypass, que, como você bem disse, nós reduzimos o estômago
para um pequeno tubo gástrico e fazemos um desvio de parte do intestino delgado para esse tubo gástrico. Então, a operação de Capella, que foi durante muitos anos considerada a operação padrão, ela é uma operação que a gente chama de mista, porque ela restringe a quantidade de alimento, porque o tubo gástrico fica menor, e mesmo assim ela é também desabsortiva, ou seja, aquela pequena quantidade que o paciente consegue ingerir de comida não é totalmente absorvida pelo organismo. Sim. Então, a bypass, ela foi a cirurgia primordial, padrão ouro. A sleeve veio posteriormente. Quanto tempo depois, doutor? Cerca de 10 anos depois, em Nova York. Nova. Sim, em Nova York. Porque como eles começaram a ver que muitos e muitos pacientes obesos poderiam ser beneficiados, retirando 80% mais ou menos do seu estômago para perder peso e posteriormente fazer um desvio de intestino nesse paciente, o que eles observaram? Que muitos pacientes não queriam fazer a segunda parte da cirurgia. Eles ficaram tão satisfeitos com a retirada de 80% do estômago e com aquela perda de peso que essa primeira operação lhes proporcionava, que começaram a se recusar a fazer a segunda parte intestinal. E aí nasceu, então, a operação de sleeve, que hoje é uma das operações mais feitas em grande parte do mundo. Mas por que ela se tornou uma cirurgia mais executada? Vários motivos. Primeiro, é uma cirurgia mais simples do ponto de vista técnico. Você mexe apenas no estômago, não vai mexer no intestino. Ah, perfeito. O fato de você mexer no intestino leva o que eu disse, a desabsorção, que em alguns casos vai levar às sequelas metabólicas do bypass, que nós já sabemos. Deficiência de vitamina, deficiência de minerais, anemia, deficiências proteicas, em alguns casos raros até a desnutrição. A sleeve não tem esse problema. A sleeve nós vamos apenas restringir a quantidade de alimentação que o paciente consegue ingerir. Mas quando você corta o estômago, o hormônio da fome vai embora. O hormônio da fome é o famoso... É grelina. A grelina. A grelina é uma tragédia, Por quê? Ela é produzida pelo estômago, principalmente no estômago, quando a gente fica muito tempo de jejum. Quanto mais tempo nós ficamos de jejum, mais grelina o estômago produz para avisar o cérebro que precisa de comer, certo? Quando você faz a gastrectomia vertical ou o sleeve, você tira a porção do estômago que produz a grelina. Então, se você medir a grelina logo depois da operação, vai ver que a grelina tem uma queda muito importante. Porém, a grelina ela não é produzida apenas no estômago. Existem vários outros sítios de produção da grelina em nosso organismo. Sim, então ela ainda está presente. Do intestino, tá certo? E com o tempo, esses outros sítios eles acabam produzindo um pouco mais de grelina. E isso é uma das explicações porque, após determinado tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, a pessoa começa a sentir um pouco mais de fome. É verdade. Eu quero continuar falando sobre isso na volta do intervalo, mas é muito rápido. Esse papo sempre me interessa muito, porque como eu sou bariátrico, eu adoro ouvir tudo isso. Agora, uma coisa que eu não sabia que o doutor Henrique acabou me falando agora. Então, quer dizer, tirou a produção de grelina do meu estômago, mas ainda há outros produtores de grelina no meu corpo, eu não sabia. Eu descobri um por um que eu preciso eliminá-los. Vamos para um rápido intervalo, a gente já volta com o doutor Henrique Eloy. Conforme eu disse aqui, cirurgião geral, especialista em endoscopia digestiva, gastroenterologia. A gente está falando dos 20 anos da cirurgia bariátrica no mundo. A gente fala disso daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta, segundo bloco do papo aqui com o doutor Henrique Eloy. E o assunto hoje, 20 anos de cirurgia bariátrica, mais claramente no Brasil, né? E aí, eu perguntei aqui sobre a questão das modalidades, a gente falou aqui de bypass, sleeve, que é a cirurgia que eu fiz, inclusive. Falei aqui dos benefícios, mas agora eu queria já entrar na questão das consequências da cirurgia. Porque você disse aí sobre a questão do bypass, que é a absorção de vitaminas e tal. Mas existe hoje, para quem fez bypass, uma forma de reposição disso.
Essa reposição, como ela é feita e quantas vezes por mês, por ano? Como é que é feito isso, doutor Henrique? Todo paciente submetido à cirurgia de bypass, né, ou capela, como chamamos, né, ele obrigatoriamente deve fazer exames laboratoriais pelo menos 2 vezes por ano. 2 vezes por ano. Por E uso quê? frequente das vitaminas. Exato. Mas se ele absorve menos, a vitamina que ele toma via oral, ele vai absorver menos dela, não? Como você bem diz, nós temos outras vias de administração. Entendi. Hoje, muito usado sublingual, às vezes até mesmo injetável intramuscular. O importante é não deixar de fazer seus exames, porque o bypass com certeza vai evoluir para algum tipo de deficiência, né? Principalmente de vitaminas, ok? Então, assim, a gente fala que o paciente vai trocar os seus medicamentos de hipertensão, de diabetes, de dislipidemia, que é o aumento de colesterol e triglicéridos, por vitaminas. Quer dizer, é muito mais benéfico. Bem mais. E Bem mais barato também. Muito mais barato, tá certo? Mas não deve deixar de fazer realmente as suas avaliações periódicas. Nós estamos caminhando para a cirurgia bypass não existir mais, doutor Henrique? E ficar só sleeve? A gente faz uma analogia muito interessante com a cirurgia da úlcera. Quando eu formei há 40 anos atrás, era muito comum o paciente que tinha úlcera gástrica ser operado. E a operação era justamente retirar parte do estômago do paciente para diminuir a produção de ácido para curar a úlcera daquele paciente. Hoje, se a gente fala isso, a gente diz que era uma barbaridade. Não era. Aquilo salvou muitas vidas, tá certo? A cirurgia bariátrica é o que temos hoje para oferecer para os nossos pacientes obesos. Mas, realmente, nós estamos operando um órgão sadio, que é o estômago. Mas está salvando milhares e milhões de vidas. A evolução da indústria farmacêutica está trazendo novidades extremamente interessantes e eu acredito, sim, que pelo menos os casos mais leves de cirurgia bariátrica, de casos para obesidades mais leves, isso aí tende a desaparecer, porque o tratamento farmacológico está se tornando cada vez mais eficaz. Inclusive, nós estamos agora, hoje, inclusive, está sendo discutida a chegada de um novo medicamento que, segundo informações, ele é mais eficaz do que o Ozempic. Isso, exatamente. O Wegovy, né? O Wegovy, na verdade, ele chegou para melhorar os resultados que nós já alcançamos com o Ozempic. Veja bem, essas canetas que nós hoje chamamos, né? O Ozempic ele foi desenvolvido para cuidar do diabetes, inicialmente, né? Para diabetes. Porém, os efeitos colaterais que ele traz são principalmente diminuição do esvaziamento gástrico, ou seja, diminui, né, o esvaziamento gástrico, aumentando assim a saciedade do paciente. Entendi. Ok? E também diminuindo o esvaziamento gástrico, a pessoa, além de ter menos fome, ela tem um pouco mais de má digestão, de azia, são os efeitos colaterais do remédio. Então, ela pensa, ela come menos por causa disso. E tem também a sua alteração intestinal. Mas veja, isso são efeitos colaterais da indicação do Ozempic, que é para tratamento do diabetes. Sim. Porém, a perda de peso que ocorre com esses pacientes decorrente dos efeitos colaterais que não são graves, isso é importante dizer, fez com que muita gente começasse a tomar o Ozempic e todas as outras, esses análogos de LP1 que nós chamamos, né, que são essas canetas, para perder peso. E o resultado realmente está sendo muito bom. Né? Para aquelas pessoas que conseguem tolerar os efeitos colaterais, o resultado em perda de peso está sendo excelente. A ponto de estarem saindo agora estudos científicos demonstrando que o uso regular, bem controlado, de semaglutida, que é o Ozempic, durante 1 ano e meio, pode-se começar a comparar com o resultado da sleeve em pacientes com obesidade leve. Mas e as consequências do uso do Ozempic para o fígado, por exemplo? Hoje ainda nós não temos todo esse follow-up, esse conhecimento, tá certo? Estudos serão necessários para vermos a longo prazo a indicação, as consequências, né, na indicação maciça, vamos dizer assim, desses remédios. Porém, até o momento, se mostrou em doses apropriadas, com acompanhamento médico adequado, um remédio extremamente seguro.
Seguro e satisfatório. Para qualquer idade. Agora, esse que está surgindo agora, como é mesmo o nome? Wegovy. Wegovy. Isso. Esse Wegovy, ele é uma evolução do Ozempic? Exatamente, é uma evolução do Ozempic. Por quê? Em que ele é melhor? Porque ele, na verdade, associa, além do GLP-1, o GP, que são dois peptídeos que são produzidos pelo nosso organismo, principalmente no intestino delgado. E a função deles é melhorar a produção de insulina, por isso que a indicação inicial era para tratamento de diabetes, tá certo? Porém, eles têm esses mesmos efeitos colaterais, de diminuir o tempo de esvaziamento gástrico e alterar também o funcionamento intestinal. A associação desses dois polipeptídeos, né, eles fazem com que o efeito seja mais intenso. E aí o que vamos ver? Uma perda de peso mais eficaz nesses pacientes. Então, esse Wegovy também é mais um que pode se comparar à cirurgia sleeve. É um exemplo de como a indústria farmacêutica está chegando com novos e eficientes remédios para a obesidade. O Ozempic, por exemplo, é um medicamento muito caro, né, doutor Henrique? É R$800 uma caneta. Exatamente. E normalmente se usa o quê? Uma caneta por A primeira dose do Ozempic vai durar 6 semanas. Depois, 6 aumentando semanas. a dose, vai diminuindo o tempo, né? Até para Mas um em mês. média, uma caneta por mês? Em média, uma caneta por mês, exatamente. Em torno de R$800 é muita coisa. Mas a tendência do preço é cair. Principalmente agora com o concorrente chegando. Exatamente, né? Nós tínhamos apenas um laboratório produzindo, agora já está chegando um laboratório francês também. Então, isso aconteceu também com os remédios para úlcera, né? O início, quando nós tínhamos o omeprazol, quando ele chegou no nosso mercado, o preço era um absurdo, era caríssimo. Hoje é um medicamento que é fornecido pela rede pública, tá certo? Porém, houve evoluções no omeprazol. Hoje o omeprazol foi o primeiro remédio para a úlcera, mas hoje nós temos vários outros com eficácia muito maior e efeitos colaterais muito menores. É o que vai acontecer também com os tratamentos para a obesidade. Existe saindo do medicamento e voltando para a bariátrica, na avaliação de um médico, existe um método mais eficiente ou depende do paciente a indicação? Muito bem. Basicamente, nós temos aqui no Brasil somente a gastrectomia vertical, a sleeve, e o bypass, que é a capela, autorizados pelo Conselho Federal de Medicina. Então, basicamente, você tem 2 opções de operação autorizadas. Existem outras operações que nós chamamos de emergentes, mas não são autorizadas. A operação, a técnica operatória deve ser de acordo com cada paciente. Então, por exemplo, a operação de sleeve é uma operação menos complexa, menos invasiva, mas também mais indicada para casos mais leves de obesidade e principalmente pacientes que não têm tantas doenças associadas. Para esses pacientes que apresentam um peso muito elevado ou com muita doença associada, a princípio, a operação de bypass é a mais indicada. A mais indicada, então, a bypass. Eu quando fui fazer, comecei a discutir sobre a possibilidade da cirurgia, eu fui inclusive informado, orientado por um médico, que a sleeve, a bypass, ele me indicaria a sleeve, porque a bypass, se ocorrer algum procedimento, alguma alteração atrás do desvio, não há exame que detecte. Existe isso? Não, hoje em dia os exames eles são muito eficientes em detectar qualquer tipo de alteração, de complicação pós uma operação de capela, né? É muito difícil você ter qualquer tipo de alteração que não seja detectado pelos modernos métodos de imagem que hoje nós temos. Então, assim, a operação de bypass ela é muito boa, ela dá resultados excelentes quando também muito bem indicada. Agora, tem paciente que realmente a indicação melhor talvez seja a sleeve. São aqueles pacientes que não têm tanto peso a perder, mulheres que ainda não tiveram, estão em idade gestacional e que ainda não tiveram a sua gestação, né? E principalmente aqueles pacientes que não têm muita doença associada. Por exemplo, um paciente obeso que é portador de um quadro de diabetes mais grave, a melhor indicação é a operação de capela. Sim. Porque, como você mesmo falou, logo depois da operação de capela, a glicose desse paciente ela volta a níveis normais em poucos dias. Então, assim, é um benefício gigantesco, principalmente para aqueles pacientes que são insulino dependentes. 20 anos de cirurgia bariátrica. Aí eu começo a perguntar sobre consequências, doutor Henrique.
Depois de 20 anos, um médico que tem 40 anos de profissão, como é que avalia esses 20 anos de bariátrica no Brasil e as consequências que ela apresentou até o momento? Como você bem disse, a grande maioria dos pacientes considera a melhor coisa que eles fizeram na vida foi a cirurgia bariátrica, né? Tantos benefícios que ela traz para o paciente. Logicamente que com o passar do tempo, a gente vai aprendendo mais com a cirurgia bariátrica e vai observando as alterações que podem vir decorrente desse tempo todo. A grande preocupação de todo mundo chama-se reganho de peso. Nenhum paciente obeso operado quer voltar a ter o peso que ele tinha antes, né? E com esse tempo hoje de observação dos pacientes primeiramente operados, né, operados há mais tempo, o que a gente pode concluir é o seguinte, em relação a reganho de peso, todo mundo vai reganhar um pouco de peso. Isso é natural e isso é esperado. O que preocupa é passar do percentual Exatamente. que é o ideal, né? Calcula-se que já nos primeiros 2 anos de pós-operatório, cerca de 50% dos pacientes vão apresentar algum ganho de peso. Pode chegar a 80% em 7 anos. Mas o importante não é ganhar ou não ganhar peso, é quanto de peso que você vai voltar a ganhar. E, principalmente, se as suas doenças associadas que desapareceram com a cirurgia bariátrica, elas vão começar a ressurgir, a reaparecer. Então, hoje em dia, a gente não se preocupa muito com pouco reganho de peso. A gente preocupa com reganho de peso muito acentuado e, especialmente, se traz de volta as doenças associadas. Mas esse muito acentuado seria de quantos por cento? Então vamos lá. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Metabólica e Bariátrica considera reganho de peso o seguinte. Vamos imaginar um paciente fictício que tinha o seu peso de 150, porém o seu peso ideal era 100 quilos e ele tinha um excesso de peso, então, de 50 quilos. Vamos pensar assim para ser mais fácil o entendimento. A Sociedade Brasileira ela admite que um reganho de peso que ele perdeu do excesso em até 20% normal. Então, esse paciente passou de 150 para 100, ele perdeu 50 quilos. Se ele voltar a ganhar 20%, ele ganhou 10 quilos. Isso não é problema a princípio. Ah, entendi. Porém, se passar de 10 quilos para, por exemplo, 25 quilos, isso significa que ele ganhou 50% do peso que ele perdeu. Já preocupa. Aí já preocupa. Especialmente se junto vieram as doenças associadas. Então, hoje é muito importante o seguinte, a gente não pensa muito se o paciente está reganhando peso, se ele estiver bem do ponto de vista clínico, do ponto de vista laboratorial e do ponto de vista emocional. Às vezes um paciente que operou e ele apresenta agora um reganho pequeno de peso, mas ele está muito satisfeito com a vida dele atual, esse paciente não merece nenhum tratamento, ok? Esse paciente não merece você ter que fazer qualquer tentativa de perda de peso medicamentosa nesse paciente, se ele considera que, apesar da quantidade de peso que ele ganhou, a vida dele está ótima, do ponto de vista clínico, emocional e social. Porém, se o paciente volta a ter um reganho de peso acima de 50% de todo o peso que ele perdeu, com certeza ele vai ter consequências clínicas. E nesse paciente, então, nós precisamos intervir de alguma forma. Eu quero perguntar, então, a partir do momento que há um reganho de peso do paciente de qualquer procedimento, bypass ou sleeve, o que pode ser feito? Porque no papo que eu tive aqui com o Dr. Bruno Sander, ele falava sobre a endossutura, né? Que é aquele que é você pegar, você cortou o estômago, mas você via endoscopia, vem e faz uma costura interna, dá uma fibrose, esses pontos são eliminados e o estômago fica menor e tal. É uma alternativa? É uma boa alternativa? Quais são as outras alternativas? É uma ótima alternativa. Agora, o que nós precisamos ver nesse paciente foi o porquê ele ganhou peso novamente. Se foi apenas por maus hábitos que voltaram, sedentarismo, maus hábitos alimentares, tá certo?
principalmente no homem a bebida alcoólica, na mulher os doces e chocolates, ou Sim. seja, se ele deixou de fazer as orientações de mudanças de hábito. Isso hoje é a principal causa. Depois nós temos que ver se há alguma alteração anatômica da cirurgia que possa explicar o reganho de peso. Para isso, nós vamos lançar mão de exames. Fundamental, endoscopia e tomografia, para nós vermos como é que está a situação por dentro da cirurgia que foi realizada, seja gastrectomia vertical, seja bypass. Nos casos em que existe uma alteração anatômica evidente que explique o reganho de peso, como, por exemplo, uma anastomose muito dilatada. A anastomose, só para a gente explicar o que é. Vamos lá, é a passagem do tubo gástrico para o intestino. Sim. Né? Então, essa é a parte baixa do estômago, né? A parte mais baixa do estômago, certo. que é, a gente chama de anastomose, né? Que é ligada no intestino, para o alimento passar do estômago para o intestino. Essa passagem, em alguns casos, ela pode dilatar, ela pode abrir muito. Então o paciente perde aquela sensação de saciedade. Ele volta a comer em grandes quantidades. Nesse caso, o uso do argônio e também da sutura endoscópica, que o Dr. Bruno citou, é um excelente tratamento para esses casos. Pouco invasivo, né, doutor Henrique? Pouquíssimo invasivo, com um mínimo risco para qualquer paciente que venha a submeter a esse caso. Qualquer idade, o paciente operado de qualquer idade pode fazer essa endossutura? Com certeza. É um procedimento extremamente seguro, tá certo? Só merece, logicamente, uma avaliação prévia, Sim. né? Mas é um procedimento seguro para qualquer idade desse paciente, ok? Mas se não houver uma alteração anatômica, né, porque a gente possa ser tratado com o tratamento endoscópico, argônio ou a sutura endoscópica, nós vamos lançar mão, então, da medicação. E aí nós temos que saber exatamente qual foi o motivo de reganho de peso desse paciente. É muito comum a compulsão alimentar pós-operatória. E, inclusive, é o assunto que eu vou tratar daqui a pouco na volta. Compulsão alimentar pós-operatório. Fez bariátrica, sleeve, bypass, compulsão alimentar. E eu quero perguntar o seguinte: reduzir o tamanho do estômago, vai comendo, vai desafiando a lei da gravidade. Isso é que faz o estômago aumentar de tamanho de novo? Vai pressionando, metendo alimento ali, líquido, sólido, então vai pressionando e o estômago pode crescer de novo e voltar a ser do tamanho natural? Daqui a pouco nós vamos falar disso. Na volta, aqui no Saúde Soluções. Até já. Muito bem, estamos de volta com Saúde Soluções. O papo está muito bom, porque todas as vezes que a gente trata de emagrecimento, de métodos, de cirurgias, de medicamentos, etc., isso gera realmente um interesse muito grande das pessoas. Afinal de contas, a obesidade é um problema que aflige a humanidade, mas aqui no Brasil um alto número de pessoas estão obesas. É importante a gente... É o que eu sempre digo aqui, doutor Henrique, esse papel nosso aqui ele é muito importante porque ele educa. Sabe? Exatamente. As pessoas absorvem informação e elas se cuidam mais porque elas têm mais informações. A gente estava falando sobre pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica, seja ela a capela, que é exatamente o método de desvio, bypass, ou o sleeve, que é o que corta o estômago. Existe a questão da compulsão. A importância de uma equipe multidisciplinar no pós-operatório também, porque a compulsão tá aqui, né? Esse é um problema? E que tipo de problema é esse? A equipe multidisciplinar ela é fundamental no pré-operatório, assim como também no acompanhamento dos pacientes. Por quê? A obesidade é uma doença multifatorial. Se fosse de um fator único, seria muito fácil tratar, mas ela é multifatorial. Então, nós temos realmente origem genética, herança, hábitos de vida, ok? Mas temos também fatores emocionais. E aí a equipe multidisciplinar é extremamente importante. Em relação ao reganho, sempre que um paciente nos procura para avaliar se existe tratamento para aquele ganho de peso, ele tem que ser submetido à avaliação dessa equipe multidisciplinar. Porque muitas vezes a operação está correta, ele pode até estar fazendo as suas orientações de forma correta também, porém ele está ganhando peso. O que aconteceu? E aí entra, então, a avaliação psíquica desse paciente,
para a gente ver se ele não está passando, talvez, por uma alteração emocional que possa justificar o seu reganho de peso. Costumamos dizer que o sucesso de uma cirurgia bariátrica é como se fosse um banquinho de apenas 3 pernas. Não pode cair uma perna, senão o banquinho cai. Sim. E quais são essas 3 pernas? Alimentação saudável, reeducação alimentar constantemente, atividade física permanente e o terceiro perna, que é a mais difícil, bem-estar emocional e qualidade do sono, que andam juntas, tá certo? Então, assim, é fundamental que esse paciente seja submetido a uma avaliação da equipe multidisciplinar. Quem mexe com cirurgia bariátrica, obrigatoriamente tem que ter a equipe multidisciplinar ao seu lado para ajudar. Compulsão alimentar. Muitas vezes, o que a gente observa é que passou aquela fase de lua de mel com a cirurgia bariátrica, e essa fase demora aí uns 2 anos, né? Quando o paciente está perdendo peso. Então, assim, todas as pequenas consequências da operação não lhe incomodam, porque ele está atingindo aquilo que ele sempre quis, que é perder peso. Sim. Então, se ele vomita de vez em quando, isso não tem problema, estou perdendo peso, eu estou vestindo a roupa que eu sempre quis vestir. A mulher está sendo agora usando as roupas mais, vamos dizer, decotadas, ela está sendo melhor avaliada, então é tudo que ela quis. Daí o grande medo de voltar a ser obeso. Porém, esses pacientes, como eu falo para todos, a lua de mel acaba. Como toda lua de mel, acaba. E os pequenos problemas começam a incomodar. Muitas vezes, quando passa essa fase de lua de mel, é que entra a compulsão. Seja compulsão alimentar, seja às vezes até outros tipos de compulsão. Muitas vezes até compulsões que seriam do lado bom, como, por exemplo, compulsão por atividade física. Nós temos pacientes que nunca caminharam na vida que viraram corredores, mas viraram corredores excessivos, até de ponto de vista patológico. Sim. Né? Uso de drogas, uso de bebidas alcoólicas e até mesmo compulsões mais raras, porém existentes, como, por exemplo, compulsões por compras, compulsões por fazer dívidas. Isso tudo tem que ser tratado adequadamente por um psiquiatra ou psicólogo. Bom, compulsão alimentar. O que a gente observa muito? O paciente homem vai muito para a bebida alcoólica, principalmente para quem gosta de cerveja. Isso é um perigo. E nós estamos tendo uma incidência grande de alcoolismo pós-cirurgia bariátrica, principalmente em homens. Não que as mulheres não tenham, tem também. Mas a mulher abre um leque maior de compulsões. Doces de chocolates, atividades físicas, compras. Mas nós temos observado com muita preocupação a alta incidência de alcoolismo pós-homens operados de cirurgia bariátrica. Dependendo da bebida que ingere, tem alto teor de carboidrato, né? O problema é o seguinte, se você ingere grande quantidade de cerveja, a cirurgia bariátrica não vai restringir esse volume grande de cerveja. Desce, vai embora. Como dizem, desce redondo, desce bem, a quantidade que for. E aí você tem 2 problemas, né? Porque é a questão do carboidrato que vem pelo uso excessivo de cerveja e os malefícios que ela traz também no comportamento, né? Porque dependendo da quantidade que bebe, aí nós teremos um outro problema. Você tem um reganho de peso e a bebida em excesso vai trazer problema de relacionamento, problema social, enfim. É exatamente isso, né? A quantidade de bebida ela vai se tornando cada vez maior. A bebida traz um bem-estar para a pessoa, tira a fome, muitas vezes. Então, a pessoa, ela quase que inconscientemente, ela começa a beber mais do que comer. Pode chegar num caso extremo dela ficar desnutrida, porém obesa, por causa da bebida alcoólica. Então, assim, tem que ser tratado e tem que ser... o paciente ele tem que admitir que ele está entrando para esse problema. Porque só custa, só ele pode dizer se ele está bebendo muito ou não. Muitas vezes a família nos alerta, mas ele não admite. Ele tem que admitir para poder ser tratado, tá certo? Então, assim, nós temos muito problema realmente com a compulsão alimentar. Eu gostaria só de te falar sobre um estudo científico que saiu recentemente, que foi extremamente interessante. Foi um estudo feito na Escandinávia. A Escandinávia é ótima para fazer estudos científicos, porque são países com a população muito pequena e todos muito educados. Então, eles seguem a evolução do trabalho científico.
E saiu esse artigo há pouco tempo agora no New England Journal of Medicine, que é uma revista extremamente respeitada, ela é extremamente lida por todos, em que fizeram uma evolução de 20 anos das pessoas da Escandinávia. Veja bem que artigo interessante. Dividiram em 3 grupos. Pessoas magras foram acompanhadas por 20 anos. Pessoas obesas operadas foram acompanhadas por 20 anos. E pessoas obesas não operadas foram acompanhadas por 20 anos. O estudo mostrou o seguinte: hoje, a expectativa de vida na Escandinávia é em torno de 83 a 85 anos. O paciente operado, ele vai viver algo em torno de 3 a 5 anos menos do que a paciente magra. Sim, magro sem cirurgia. Sem cirurgia, o paciente não obeso. E quais as causas de óbito desses pacientes? Olha só que interessante. Principalmente trauma, compulsão alimentar, seja bebida ou drogas, e suicídio. E o paciente obeso não operado, eles chegaram à conclusão que ele vai viver de 8 a 10 anos menos que os pacientes magros. Sim. E quais foram as causas principais de óbito desses pacientes obesos não operados? Aí sim, diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão, o infarto e o derrame, ou seja, as doenças que foram curadas pela cirurgia bariátrica. Porém, a cirurgia bariátrica levou a uma alteração emocional que, se não tratada, pode levar o paciente ao óbito. Interessante esse estudo. Muito interessante. Muito interessante. E o resultado que a gente chega com esse estudo ou não, sendo lá ou sendo aqui, é que a obesidade vai reduzir o tempo de vida do paciente, inevitavelmente, né, doutor Henrique? Inevitavelmente a obesidade... Não existe obeso saudável. E não, é muito raro você ver um obeso idoso, muito idoso, porque a grande maioria não chega numa idade de ser muito idoso. Ele morre antes e morre em decorrência das doenças causadas pela obesidade. Pode ser um infarto e eles vão falar que ele morreu por infarto. Sim, ele morreu pelo infarto, mas causado pela obesidade. Pela obesidade. Diabetes é um outro problema gravíssimo. Diabetes é um outro problema extremamente grave, tá certo? Que leva hoje a uma dificuldade financeira para muita gente e que pode ser muito bem tratada em casos selecionados pela obesidade, pelo tratamento cirúrgico da obesidade, pela cirurgia bariátrica. Esse paciente vai deixar de ser diabético, como esse próprio artigo científico mostrou. Eles vão deixar de ser diabéticos. Isso é um benefício gigantesco, porém tem que cuidar do lado emocional. A questão da hipertensão também, pessoal, é algo tão importante, porque quando você faz a cirurgia bariátrica, os resultados na pressão arterial são muito rápidos, né, doutor Henrique? É assim como da glicose, né? Os resultados são excelentes e são muito rápidos. Então, o risco do hipertenso vir a ter um derrame, né, vir a ter um AVC, que é um acidente vascular cerebral por ruptura de um vaso cerebral, dele vir a ter um aneurisma de aorta que é fatal, a grande esmagadora maioria das vezes, ele vir a ter um infarto. Então, todo esse risco praticamente cai a níveis quase que desaparecem. Assim como a glicose volta rapidamente aos seus níveis normais. Então, o benefício da cirurgia bariátrica para esses pacientes é incontestável. É incontestável. O medo da cirurgia bariátrica hoje, ele praticamente é por desinformação. Porque a cirurgia bariátrica hoje ela é extremamente segura, a mortalidade despencou, por todos aqueles motivos que nós já dissemos, e os benefícios são extremamente comprovados a longo prazo para esses pacientes. Aumenta a expectativa de vida para esses pacientes. Os pacientes que fizeram a bariátrica, a modalidade sleeve, porque a modalidade bypass, você já deixou claro as consequências a médio e longo prazo, né? Se for mal cuidada, se houver um mau acompanhamento. E o paciente sleeve, quais são as consequências 10 anos depois de quem fez a modalidade sleeve? Nós temos 2 preocupações com o longo prazo da sleeve. Nós não temos tantas preocupações com alterações metabólicas como temos no bypass, mas ele também deve se cuidar fazendo exames periódicos laboratoriais. Porém, reganho de peso na sleeve é uma preocupação, sim, porque pode sim haver, apesar de ser ainda um pouco discutido, mas os artigos hoje eles estão demonstrando que pode haver sim uma distensão do estômago que foi operado.
ok? Ele aumentar novamente Ele ao aumentar tamanho natural? Nunca chega ao tamanho de que era Mas antes, aumenta. mas aumenta. Porque é um músculo, né, doutor? Ou não é um músculo? Quando a gente faz a cirurgia, é só músculo. É só músculo. É só músculo. Quando a gente faz a operação de sleeve, a gente retira 80% da parte de músculo mais fino do estômago, que é aquela que distende muito quando a gente come muito. Perfeito. E deixa os 20% de músculo mais espesso, que é o mais difícil dele dilatar, dele voltar a distender, vamos dizer assim. Porém, com o tempo, pode sim haver uma distensão desse sleeve. E isso é causado porque você vai desafiando, colocando muito alimento para dentro. Mas por que há um desconforto e quando você faz a cirurgia e que você come, por exemplo, um pedaço de carne, ele desce com mais dificuldade. Então a carne te sustenta por mais tempo porque ela tem uma digestão mais difícil. Por que com o tempo isso vai voltando ao normal? Existe, além do estômago, de repente, aumentar de tamanho, existe alguma coisa no esôfago também que altera para facilitar a digestibilidade? Não, do esôfago não, garantidamente. O que existe, comprovadamente, é uma melhor adaptação do organismo à falta daqueles 80% do estômago. Sim. É a mesma coisa que quando a gente faz a retirada de grande parte do intestino de uma pessoa, que nos primeiros anos ela tem muita diarreia e aos poucos aquela diarreia vai desaparecendo. Então existe essa adaptação também com a gastrectomia vertical. No início, você sabe bem disso, existia uma dificuldade muito grande com a alimentação. E com o passar do tempo você vai adaptando, você vai entendendo melhor os seus limites. Porém, quando passa a fase da lua de mel, volta a falar em torno de 1 a 2 anos aí, a pessoa começa a comer mais e muitas vezes ela realmente força. Sim. E aí nós temos os dois problemas que nós temos preocupação com a sleeve. Um é o reganho de peso por dilatação do estômago residual e o segundo é o refluxo gastroesofágico. Fez a sleeve e tem o reganho de peso. Qual a orientação do doutor Henrique? Primeira orientação, observar se esse ganho de peso foi por falta de orientação sobre as mudanças de hábito. Então, vamos fazer uma endoscopia desse paciente. Perfeito. Vamos fazer a endoscopia desse paciente e ver como é que está a volumetria desse estômago. Se for um estômago que pode ocorrer, raramente, mas pode ocorrer um erro técnico, por exemplo. Deixou a parte mais fina do estômago maior do que devia e essa parte está dilatando, está distendendo, exatamente. Ou pode ter sido feito realmente uma sleeve mais larga do que deveria e esse paciente não está apresentando uma perda de peso adequada. Nesses casos, a gastroplastia endoscópica, ela também é de ótima indicação, porque você pode voltar a diminuir o tamanho desse estômago através de pontos dados por endoscopia e não reoperar esse paciente. Quando você costura o estômago por dentro, durante um certo tempo, cria uma fibrose. E aí o ponto é eliminado naturalmente e cria uma fibrose. Ou seja, efetivamente, se for um trabalho feito por um bom profissional, por um bom médico, o estômago vai voltar a ser menor. Ou seja, volta ao que era logo após a cirurgia? Sim, o objetivo é voltar a ser o que era logo depois da cirurgia. Lembrar que realmente os pontos não ficam para sempre e a função do ponto é que ocorra uma fibrose, uma aderência entre as paredes do estômago e que aquela aderência fique ali por tempo suficiente para que não seja desfeita. Por isso é muito importante que nos pacientes que são submetidos a esse procedimento não distendam o seu estômago pelo menos por 15 dias. Porque senão não pode ocorrer essa aderência. Que é essa o período fibrose. que dá a fibrose? Mas Exatamente. 15 dias já cria essa fibrose? Começa a criar a fibrose. Meu Deus, é muito rápido. Eu pensei que fosse coisa de 2 meses. Não, começa com 15 dias e vai aumentando com o tempo. Porém, se o paciente alimenta antes desses 15 dias de refeição muito volumosa, até mesmo líquidos com gases, ele pode fazer com que haja a distensão dessas paredes e não ocorrer a fibrose adequada. Doutor Henrique, o senhor falou um negócio agora que é um problema que eu sou meio viciado. Eu preciso abrir isso para o meu telespectador e para o médico que está aqui ao meu lado, está de frente para mim. Eu adoro água com gás, porque foi o que me ajudou a abandonar o refrigerante. Eu adoro água com gás. Eu devo me preocupar? Muito menos que o refrigerante. Hoje nós tratamos refrigerante igual cigarro. Tamanhos os malefícios que hoje a gente vai conhecendo com o uso abusivo de refrigerantes desde criança. A água mineral com gás,
ela só tem esse problema. Ela pode ajudar a distensão do estômago e pode ajudar também no refluxo gastroesofágico. Do ponto de vista calórico, não tem problema. Mas cuidado com a distensão do estômago e o refluxo gastroesofágico. Doutor Henrique Eloy, ele atende no Instituto Horizonte e também no Hospital Dia Sander Medical Center, uma simpatia. Muito obrigado, doutor Henrique Eloy, parabéns pelo trabalho. Obviamente que nosso papo não acaba aqui, não ter outras oportunidades para continuar falando de um tema que eu adoro falar, porque eu quero que as pessoas se cuidem, porque afinal de contas, bariátrica hoje faz um bem danado além de fazer um bem para a sua saúde, faz também para as suas finanças, é bom para o município, é bom para o estado, é bom para o país, que gasta menos com paciente, que pode, de repente, ter agravamento das doenças causadas pela obesidade. Vocês estão entendendo? E hoje o doutor Henrique foi muito claro na questão de que o método é muito seguro, e o índice de mortalidade abaixo de 0,02, né? Então, você nas mãos de um bom profissional, escolhendo bem o hospital que você vai fazer a cirurgia, segurança total. Obrigado, doutor Henrique. Até uma próxima oportunidade. Eu te agradeço, Everton, pela oportunidade e estou à disposição para as próximas. Muito bem. A você de casa, muito obrigado. A você do YouTube, da tela da Band, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade aqui no Saúde Soluções. Até a próxima. Tchau, pessoal.